Fala aí, turma. Vamos para o segundo episódio do Pergunte ao Nutri Sincero, tá? Eu separei aqui algumas perguntinhas que vocês fizeram no vídeo anterior do episódio 1, tá? Então eu sempre vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo, deixem suas dúvidas aqui embaixo, que no próximo episódio eu vou responder, tá bom? Então vamos lá, ó. Começando aqui, uma pergunta do Guto: suco de uva integral é saudável? Você recomenda? Eu recomendo, ele é saudável sim, principalmente esses de uva, de litro, de vidro, eles são muito bem feitos, né? A gente consegue achar aí sucos que é pura fruta, só tem uva lá dentro, a adição de água é muito pequena, porém são sucos extremamente calóricos. A quantidade de açúcar, de frutose ali dentro é altíssima, então tome cuidado somente com a quantidade, tá? Um copo de 200 ml daquele suco tem quase 40 gramas de carboidrato, muita coisa, tá? Então tenta diluir mais esse suco, coloca só um pouquinho, dilui com água, toma cuidado, principalmente se você quer emagrecer, tá bom? Uma pergunta da Juliana: como ter autocontrole para comer só 6 castanhas de caju? Na verdade, você nunca vai comer só 6 castanhas de caju, você pode comer ela com outras coisas. Então, se você acha difícil comer só 6 castanhas de caju, você pode comer 6 castanhas de caju, uma banana, aumentar o número de castanhas, mas tudo isso você tem que conversar com o seu Nutri, por isso que é importante ter um Nutri para você conversar com ele, discutir com ele, falar: ó, nesse momento aqui eu tô com muita fome, então só 6 castanhas não vai ser suficiente. Então eu vejo muito isso, né, nas dietas. Aqui só vai comer 2 castanhas do Pará. Pô, mas como que tá minha dieta, como que tá minhas outras refeições? Então, se eu tô organizando a dieta de uma forma que chega num horário e naquele horário 6 castanhas de caju já é suficiente, já bati caloria, já bati tudo, então beleza, tá certo. Mas as pessoas fazem isso de forma aleatória e aí é por isso que ficam com fome, tá? Pergunta do Thiago: fala, Renato, minha mulher está na vibe low carb e está usando só farinha de coco, farinha de amêndoa em várias receitas. Essas farinhas são melhores que a farinha de trigo normal ou são todas ruins? Na verdade, farinha já é uma coisa que não é alimento, né? Farinha é o alimento que passou por processos, tirou fibras e tal para ficar naquele formato de farinha, né? É difícil falar o que é melhor, o que não é, mas assim, eu vejo essas trocas. Primeiro que a gente tem que tomar um cuidado, porque essas farinhas de oleaginosas, elas são mais calóricas, tá? E por elas serem mais calóricas, geralmente a preparação que você faz com elas fica mais calórica, tá? Então é um cuidado que tem que tomar. Outra coisa, farinha de trigo, ela faz mal? Não, ela não faz mal. Lógico que o excesso delas pode fazer mal, pode engordar e tudo mais. Então eu prefiro fazer uma preparação com farinha de trigo e consumir menos, do que fazer uma preparação com farinha com farinhas de amêndoas, que você vai ter menos carbo, só que você vai ter mais gordura, a caloria final talvez até seja maior, então eu não vejo muito sentido, tá? Pergunta da Kali, não sei que eu não entendi o nome aqui. Celíacos: não pode comer nada com glúten, ou se eu comer pouquinho não faz mal. Você faz acompanhamento de pacientes celíacos? Quem é celíaco não pode comer nada de glúten, nada, zero, tá? Então, se você é diagnosticada com doença celíaca, é zero glúten, tá? Aí você não pode trigo, não pode aveia, porque a aveia tem o glúten de contaminação cruzada, não pode centeio e não pode outros alimentos que têm glúten, tá? Você tem que sempre ficar de olho lá no rótulo: não contém glúten, não pode glúten, tá? Eu faço sim acompanhamentos de vários pacientes celíacos, tá? Outra dúvida: parabéns, adoro suas explicações. Agora vai a pergunta: celulite aparece mesmo após os 40? A alimentação é a mesma desde quando eu tinha 20, 30 anos. Então, assim, provavelmente apareceu a pergunta da personal Renata. Renata,
por fatores hormonais, né, que as mulheres vão tendo ali após 40, 45, 50, climatério, menopausa, pode aumentar sim a concentração das celulites. Agora, muito provavelmente, a alimentação tem um envolvimento grande também. Então, não é só o envelhecer, é também a alimentação que precisa de algumas melhoras, tá? Uma coisa que assim eu posso falar e que você já pode começar a fazer agora é cuidar da ingestão hídrica, tá? Eu tenho relatos de pacientes que só de aumentar o consumo de água ou melhorar, né? Então, tomava lá um copinho, 2, 3 por dia, quando lembrava. Agora consomem 2, 3 litros. Isso é o que as mulheres me relataram. Perceberam uma mudança na celulite absurda, tá? Tem relação hormonal? Tem relação com envelhecimento? Tem, isso não tem muito o que fazer. Agora, quem treina, toma água certinho, come direitinho, com certeza vai conseguir adiar essa celulite por mais tempo, tá? Pergunta da Gabi Leite. Consumir só uma fonte de determinado macronutriente é prejudicial? Bom, macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, tá? Por exemplo, só pão como carbo, só whey como proteína. Gabi, primeiro que é muito difícil isso pensando no dia a dia de uma pessoa, tá? Mas eu atendo algumas pessoas que comem muito com marmita, por exemplo. Então, pegam lá, fazem uma marmitinha só, vamos supor, batata doce e frango, arroz e carne, e fazem isso o dia inteiro, né? É prejudicial? É prejudicial se a pessoa nunca revezar, né? Então, a pessoa nunca muda, é só batata e arroz como fonte de carbo, é só frango como fonte proteica. Então, aí sim pode prejudicar, porque a nutrição não olha só para macronutrientes, ela não olha só para calorias, ela olha para um monte de coisa, tá? Então pode prejudicar sim, essa pessoa pode ter um déficit de vitaminas, minerais, fitoquímicos e por aí vai. Pode ter um déficit de fibras, né? Então é interessante sim ter um revezamento de vários e vários alimentos, tá? Voltando aqui, existe algum alimento saudável que não pode ser ingerido por pacientes que têm hipotireoidismo? Uma pergunta da Renata. Renata, não tem. Você pode, tanto com hipotireoidismo como com hipertireoidismo, não tem nenhum alimento assim que você tem que tomar cuidado, que você tem que falar, putz, isso eu não posso, tá? E isso acontece na maioria das doenças, tá? Mas no caso da tireoide não, tem que ter uma alimentação muito regrada, muito controlada para não piorar a tua função tireoidiana, mas não existe nenhum alimento proibido, tá? E por último, uma pergunta do Cauã, explica um pouco sobre jejum intermitente, como funciona e tal. Bom, Cauã, jejum é jejum, então você pode fazer jejum de 10 horas, 12, 20, 24, igual estão os loucos aí fazendo, para mim isso é loucura, tá? É uma forma de fazer déficit calórico, só, tá? Então a pessoa quer emagrecer, ela gasta 2.000, ela precisa comer 1.500, fez um déficit, beleza. Como vou fazer esse déficit? Tem gente que prefere ficar na manhã sem comer, ok, mas não é uma estratégia que vai fazer com que você emagreça mais rápido, tá? Porque você pode simplesmente fazer déficit calórico comendo de manhã, comendo no almoço, comendo à tarde, comendo à noite. Ah, mas o jejum provoca alguns hormônios diferentes e tal. Sim, é uma adaptação que o seu corpo vai ter perante ao jejum. Isso é bom ou não? O teu corpo vai se adaptar. O nosso corpo ele se adapta a tudo, tá? Então a gente às vezes vê alguns estudos falando a insulina baixa, a testosterona vai não sei aonde, aumenta, tal hormônio aumenta, tal hormônio abaixa. Gente, o nosso corpo se adapta a tudo, tá? Se você sair aqui de Ribeirão Preto, que tem 40 graus, e for lá para a Antártida, você vai ter adaptações hormonais. Se você for sair de Ribeirão e ir para o deserto do Saara, seu corpo vai ter adaptações. Então, se você fizer jejum, seu corpo vai ter adaptações. E tudo que, a partir do momento que o seu corpo se adapta, você entra em economia de energia. Por isso que o emagrecimento, a gente tem que pensar num longo prazo. Então, fiz jejum 2 semanas e emagreci, tá, legal, agora o seu corpo se adaptou. E aí, como que você vai fazer para continuar emagrecendo, tá? Então, é sempre dessa forma que o nutricionista pensa.
Beleza, gente? Então esse foi o episódio 2 do Pergunte ao Nutri Sincero. Espero aqui embaixo que vocês mandem de novo as dúvidas para a gente fazer aí o episódio número 3. Beleza? Valeu, até a próxima.